Nós continuamos a ministrar no Evangelho de Marcos e o título da mensagem é Totalmente Perplexos. O texto da mensagem de hoje está baseado em Marcos 6, 45 a 52. O texto diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. O texto começa dizendo logo a seguir. Seria o caso de perguntarmos logo a seguir a quê? Então, basta que nós nos lembremos ou nos reportemos no texto que vem antes. E antes nós falamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, o que está registrado nos versos 30 a 44. Logo depois de Jesus ministrar a uma multidão que se aglomerou para ouvi-lo e que viera de todos os lugares para estar com Jesus, porque viram que ele e os seus discípulos tinham ido para uma determinada localidade e eles queriam estar sozinhos para descansar, refazerem as forças, mas a multidão chegou lá antes deles e Jesus ministrou. Depois veio a fome. Veio a tarde e Jesus não queria despedir aquela multidão sem alimentá-la fisicamente. E foi quando aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E o texto diz, então, logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Bom, Jesus ficou um pouco mais para despedir a multidão e fez com que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia. Bem, Jesus ficaria sem o meio de transporte usual, e se vocês verem no texto anterior, no trecho que examinamos anteriormente, eles estavam num lugar deserto, embora estivessem à beira do mar da Galileia, e Jesus fez então com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Isso nos faz entender que Jesus estava do outro lado, e eu cheguei a dizer na última vez que esse lugar para onde Jesus tinha ido deveria e poderia ter sido Betsaida. Mas depois de ler esse texto, nós descobrimos que não era, porque o texto não diz no trecho anterior para onde eles tinham ido. Mas aqui nos faz saber que Jesus estava do lado oposto. O texto diz:
Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Então ele não estava em Betsaida, mas fez com que eles fossem para esse lugar, enquanto ele despedia a multidão. E Jesus tinha um plano, Jesus tinha um propósito. Jesus não fez isso assim, sem pensar, sem receber uma direção. E uma das coisas que me deixa mais maravilhado é que Jesus não faz nada de improviso. Jesus não inventa. Jesus não faz as coisas em cima da hora, de qualquer jeito. Ele faz as coisas com devido preparo e a devida antecedência. Então, qual a estratégia dele? Enviar os seus discípulos na frente. Como dissemos, ele ficaria sem meios de chegar ao outro lado, pelo menos humanamente falando, né? Mas ele tinha um propósito, ele queria separar um tempo para orar, né? Por isso que o texto diz que ele ficou para despedir a multidão, e ele despediu a multidão. O texto diz, no verso 46, e tendo-os despedido, ou seja, a multidão, ele subiu ao monte para orar. Por isso ele mandou que os discípulos fossem antes dele, para que ele pudesse ter um tempo para orar a sós. Como já vimos em ocasiões anteriores, Jesus sempre orava sozinho. E ele deixou-nos saber que lá no Getsêmani, no momento mais difícil dele, antes de ir à cruz, não podemos dizer que o momento mais difícil não foi a cruz, mas chegar à cruz foi mais difícil aparentemente, emocionalmente, e foi onde ele enfrentou o maior conflito com a sua natureza humana, porque ele a tinha, natureza humana, e ele lutou consigo mesmo no Getsêmani. E ali ele deixou transparecer que os seus discípulos não puderam orar com ele nem uma hora. E foi quando ele recomendou que os seus discípulos vigiassem e orassem para que não entrassem em tentação. Eu não tenho qualquer dúvida que Jesus não tinha em mente, quando ele disse isso, que eles fizessem isso imediatamente. Não há nenhuma menção dos discípulos de Jesus orando, muito menos orando com ele, em nenhum lugar. E a razão é que eles não estavam preparados para isso. Eles ainda não tinham nascido de novo, eles não tinham ainda o Espírito de Deus, e eles não tinham a mínima vontade de orar. Eu sei por experiência própria que quanto mais você conhece acerca de si mesmo, e quanto mais você conhece a Deus, mais você sente que precisa mais e mais dele para servi-lo e para fazer a obra dele. E essa consciência os discípulos ainda não tinham. Eles estavam acostumados a uma rotina litúrgica e a uma série de procedimentos religiosos que eles tinham, que visava, através da lei, de ritos e através de festas e vários procedimentos, manter o povo mais dentro da linha possível, mas através de meios que a lei proporcionava para manter o povo mais ou menos dentro dos trilhos até que Jesus viesse e revelasse uma maneira superior de viver. E essa maneira era através do Espírito de Deus e não
por métodos e meios que a lei proporcionava, porque até então o Espírito de Deus não viera sobre ninguém, a não ser alguns líderes que Deus levantou e deu a eles a porção do seu Espírito para que eles pudessem fazer a obra de Deus. Mas quanto mais você é chamado a servir, mais você sente a sua incompetência, a sua incapacidade, e você descobre que não é pela capacidade humana, mas é por uma dependência total de Deus que você pode fazer a obra de Deus. Eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes. Eu não sei se isso já entrou, se a ficha já caiu, mas eu creio que nós só sentimos a necessidade de buscar a Deus quando o desafio é maior do que a nossa capacidade própria. Então, nós nos sentimos incapazes, não aquela incapacidade, eu sou miserável mesmo, ou eu sou... Não é miserável no sentido pejorativo, mas é conhecendo a si mesmo, sabendo da sua natureza, das suas limitações, mas sabendo ser amado por Deus, muito amado por Deus, porque a graça de Deus nos alcançou, nos atingiu, nós fomos salvos, redimidos, encontrados por Deus, aceitos por Deus como nós somos, e Ele não nos aceitou por nenhum mérito próprio que tivéssemos, mas justamente nos encontrou na nossa miséria espiritual, miséria da ignorância de Deus e do conhecimento de Deus. Nenhum de nós foi encontrado lá nas alturas, muito pelo contrário. Então, conhecendo-nos e conhecendo a necessidade que temos dele, nós então buscamos em oração. E os discípulos ainda não entendiam essas coisas, como nós vamos ver ainda hoje, se Deus permitir. Então, Jesus sempre buscava orar a sós. Eu citei até a ocasião no Monte das Oliveiras, quando Jesus orou no Getsêmani, e ele subiu com seus discípulos, mas os discípulos ficaram num determinado lugar e ele foi um pouco mais adiante para orar sozinho. A Bíblia registra, o Novo Testamento registra as palavras de Jesus. E os que escreveram os evangelhos registraram essas palavras para que nós pudéssemos saber o sofrimento, a angústia, a dor que Jesus sentia, o conflito que ele viveu ali no Getsêmani. Mas não é esse o nosso assunto. Mas o fato é que ao cair da tarde, diz o texto, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Ao cair da tarde, nesse momento seus discípulos já estavam no barco, não sabemos a que distância, isso agora não é importante, até porque nós não sabemos do lugar de onde ele saiu. Neste mesmo momento, Jesus se viu sozinho no monte onde ele havia subido para orar. Pois bem, então o texto diz que Jesus subiu ao monte para orar quando caiu a tarde. E o cair da tarde é entendido nas Escrituras como quando o sol se põe e vem a noite. O que muitas vezes aqui no nosso contexto, acontece por volta de 5, 6, 6:30 da tarde, né? Mais ou menos 18 horas. Então foi esse momento que Jesus subiu ao monte para orar. O verso 48 diz, de madrugada,
vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. De madrugada. Que horas eram? O texto original é muito claro. A tradução brasileira, que prima pelo original, aqui fala de madrugada, para que nós entendamos. Eu não sei, porque o texto diz, pela quarta vigília da noite. É isso que o texto diz. E quem lê a Bíblia e não conhece o que significa a quarta vigília da noite, talvez entenda melhor a linguagem de madrugada. Mas o texto diz na quarta vigília da noite. O João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, escreveu o Evangelho que tem o seu nome, com o propósito de alcançar os romanos. E os romanos tinham 4 vigílias, dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira das 18 às 21, a segunda das 21 às 0 hora ou 24 horas. A terceira ia de 0 hora até as 3 da manhã, e a quarta vigília de 3 da manhã até 6 horas, quando amanhecia o dia. E o texto nos diz que Jesus foi, que de madrugada, ou seja, na quarta vigília da noite, no texto original, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Foi nessa hora que Jesus, podemos assim dizer, saiu do tempo que ele tinha reservado para a oração. E isso nos faz entender quanto tempo Jesus gastou em oração. No mínimo, se foi até 3 horas da manhã, ele terá gasto 9 horas orando. E se foi no final da quarta vigília, ele terá gasto 12 horas de oração. Não sei. Isso deixa de ser importante, mas o fato é que Jesus passou a noite em oração. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Então Jesus foi ao encontro deles. Humanamente falando, nós podemos perguntar, por que Jesus não foi antes? Se eles estavam enfrentando problemas, estavam enfrentando dificuldades. Os irmãos imaginem, por mais longa que fosse essa travessia, eles gastaram a noite toda e não saíam do lugar. Eles estavam em algum lugar no Mar da Galileia, mas eles não conseguiam chegar aonde eles queriam e aonde lhes for indicado que eles deviam ir. E Jesus permitiu que eles vivessem toda essa experiência. E muitas vezes nós não entendemos por que aparentemente Jesus demora tanto, ou porque o Senhor demora tanto a nos ouvir e a nos acudir. O texto não diz que eles oraram, não diz que eles pediram nada, mas o Senhor sabia, e o Senhor estava atento a tudo que estava acontecendo. Mas eu creio que Jesus foi encontrá-los no momento certo. O momento certo pode não ser o nosso momento certo, pelo menos aquilo que nós achamos que seja o nosso momento certo. Mas Jesus foi no momento certo, nem antes nem depois. Eles deviam estar muito cansados. Imaginem remando e não saindo do lugar. Eles deviam estar exaustos. Enquanto Jesus estava orando, eles estavam pelejando, tentando vencer o vento tempestuoso que viera sobre eles e que os impedia de continuarem. Então foi necessário que Jesus viesse ao encontro deles para socorrê-los.
Mas Jesus fez isto como quem queria passar adiante deles. Jesus veio andando sobre o mar e a ideia que nós temos é que é como se Jesus fosse, eles estavam aqui e Jesus foi passando, como quem não fosse parar. O texto diz, e queria passar adiante deles. Isso também foi proposital. Certa vez Jesus apareceu depois da sua morte, e no dia da sua ressurreição, ele apareceu para 2 discípulos deles que estavam caminhando para Emaús. Depois de conversar com eles e falar sobre as Escrituras e da necessidade de Jesus, do Cristo padecer e ressuscitar ao 3º dia, eles chegaram numa determinada localidade e eles pediram que Jesus ficasse com eles, porque Jesus fez como quem ia mais adiante. E aqui nós temos uma situação semelhante, mas Jesus entrou com eles e se revelou a eles ali. E agora vai acontecer a mesma coisa. A impressão que Jesus dava é que ia passar batido ali. Mas imaginem vocês, os discípulos remando, cansados, exaustos. E ou das duas, ou estava ainda escuro, ou estava quase amanhecendo. Eu não sei como eles viram Jesus. Se estava escuro, não sei como eles viram. Se estava amanhecendo, talvez fosse mais fácil, eu não sei. Não há ideia de nenhum tipo de iluminação, e o texto não menciona nem a luz natural da lua. O texto diz, eles, porém, vendo andar sobre as águas, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Eles não viram e reconheceram que era Jesus, eles viram uma pessoa andando sobre o mar e eles ficaram apavorados, pensando que era um fantasma. E eu fico imaginando que, se nós víssemos, nós teríamos levado um susto enorme também. Porque eles não estavam esperando Jesus andando sobre o mar. Eles não esperavam que isso acontecesse. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Gritaram de quê? De medo. Pois viram Jesus e ficaram apavorados. Eram homens acostumados a trabalhar à noite na pesca, como acontece ainda hoje, muitos preferem pescar à noite. Eram homens acostumados às intempéries do tempo, mas aquilo era demais para eles. E eles ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus não tinha o propósito de causar pânico, não tinha o propósito de deixá-los com medo, aterrorizados, mas Jesus queria que eles o vissem andando sobre as águas. Porque isso revelaria mais uma vez quem Jesus era. Nesse contexto, o Evangelho de Mateus nos informa algo que Marcos não registra. E Mateus relata a experiência que Pedro teve quando isso aconteceu. Quando Pedro quis andar também sobre as águas. Mateus 14, 28 a 31 dizem assim esses versos. Então Pedro disse, se é o Senhor, quando Jesus disse, sou eu, não tema. Ele disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Impetuoso como só Pedro era, né?
precipitado e sempre pronto a fazer e acontecer. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Só que ele começou a olhar, reparar o texto diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ele parece com a gente, né? A gente vai e no meio do caminho você teme, será que vai acontecer mesmo? Você vê Deus operando, vê Deus agindo, mas e agora? E o texto diz, ele teve medo e começou a afundar. E gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu não sei se você se viu no lugar de Pedro, eu me vi direitinho lá. Eu não sei que atitude eu teria, e se eu afundaria também, não sei mesmo. Mas o fato é que muitas vezes eu e você passamos por várias situações onde vemos Deus agindo, operando. Se você olhar para trás, se eu olhar para trás, nós vamos ver várias ocasiões em que Deus interveio, em que Deus agiu e operou. E quando nós nos vemos numa situação de desafio, nós começamos a temer e a nossa fé parece naufragar. O texto diz no Evangelho de Mateus que Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não é a primeira vez que Jesus diria alguma coisa semelhante para Pedro. Jesus tinha os propósitos dele. Mas o texto continua dizendo, agora voltando para Marcos: Jesus então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Jesus então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. O vento cessou. Eu não sei quantos aqui foram criados no Evangelho, mas eu era criança e quando criança, na igreja, nós cantávamos um cântico assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Eu lembrei e quis compartilhar com os irmãos, né? Mas o último verso diz ainda assim: os discípulos de Jesus ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Quem escreveu isso foi Marcos. E quem foi que deu essas informações todas para Marcos? Foi Pedro. O Evangelho de Marcos foi praticamente todo reflexo do relato de Pedro, das experiências de Pedro ao longo do ministério de Jesus.
ele relatou com as suas palavras aquilo que ele viu, aquilo que ele viveu, e Marcos escreveu. Os discípulos de Jesus, diz o texto, ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. O que tinha acontecido antes foi o milagre dos pães. Um menino tinha apenas 5 pães e 2 peixes, 2 peixinhos, diz uma versão. Era algo que possivelmente seus pais tinham preparado para ele. E Jesus multiplicou isso, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Algumas versões diz quase 5.000 pessoas, quase 5.000 homens. O que nos faz pensar que não são mencionados aqui nem as crianças, nem as mulheres. Isso daria um número muito maior. Mas são conjecturas. O texto diz, é só isso que eu acabei de dizer. Mas o texto diz que eles ainda não haviam compreendido esse milagre que tinha ocorrido antes. E agora eles veem outro milagre, Jesus andando sobre as águas. O texto responde à pergunta que podemos fazer, por quê? O texto diz, pois o coração deles estava endurecido. O que é um coração endurecido? Pode ser o coração endurecido, pode ser uma pessoa obstinada, pode ser uma pessoa teimosa, mas pode significar também uma pessoa incapaz de compreender com a sua mente natural algo que está ocorrendo no mundo espiritual, algo que está acontecendo, e ele quer entender com o raciocínio, com a sua mente, com os seus conceitos, o seu entendimento humano. E na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, aliás, é na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E os discípulos não estavam em condições de entender muitas coisas que Jesus dizia. A gente fica pensando, por que Jesus então ministrou para eles durante tanto tempo, sem que eles tivessem um entendimento que só depois lhes foi dado? Mas o interessante é que eles guardaram tudo aquilo que Jesus havia dito, só não entendiam. Eles viam muitas coisas, mas não compreendiam, porque estavam tentando entender isso com a mente humana. O coração, aliás, o homem na sua mente natural, ele não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Quando Jesus ressuscitou, eles ainda não tinham nascido de novo, porque isso só aconteceu quando Jesus apareceu para eles e se revelou a eles como ressurreto. Mas eles entraram no túmulo e encontraram o túmulo vazio. Está registrado em João 20, versículo 9. E o texto diz que, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Ora, Jesus vinha falando isso repetidas vezes, que ele ia ser preso, que ele ia ser morto, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria.
Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram essas palavras de Jesus e elas são repetidas 3 vezes. Mas eles não entenderam isso. Não podiam entender que Jesus haveria de ressuscitar. Quando aqueles 2 estavam indo para Emaús, e Jesus se põe do lado deles, eles não conseguem ver que era Jesus, não conseguem enxergar que era Jesus, até que Jesus entra com eles naquele lugar e parte o pão. Aí a ficha caiu. E eu creio que é o momento em que Jesus se revelou a eles de forma excepcional. Em Lucas 24, 45, quando Jesus está com os discípulos, e lhes expôs a palavra e mostrou na palavra que tudo que ele tinha passado era para cumprir-se as Escrituras. Então, Lucas 24, 45 diz, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em João 6, 45, tem um registro interessante. João 6, 41 a 45. Esse texto, Jesus está pregando, ministrando a palavra para eles, e lá pelas tantas Jesus disse o seguinte, eu sou o pão que desceu do céu, diz o versículo 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Humanamente falando, isso é loucura. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora desce do céu? Como entender? Eles queriam entender com a mente humana. Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Agora veja o que Jesus diz, eu fico impressionado com essa declaração de Jesus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você já parou para perceber isso? Que ninguém pode vir a Jesus se o Pai não trouxer. Mas a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o que a gente tem que fazer, gente? Vamos, digam. Orar para que Deus faça o que nós não podemos fazer, mas temos que ir pregar sim. Temos que ir pregar. Agora, se pregarmos e Deus não fizer, não acontece nada. Um dos salmos, não sei se é o 126, se não me engano, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não diz que não tem que trabalhar para construir, não diz que não tem que ter um sentinela para tomar conta, mas diz que se o Senhor não estiver por trás do que o homem faz, nada vai acontecer. Não diz que eu não tenho que fazer, nem você não tem que fazer nada. Mas diz que é preciso que o Senhor faça. E aqui a gente aprende que é impossível você servir a Deus sem estar com Ele. É impossível você fazer a obra de Deus sem Ele. É impossível você ir a qualquer lugar sem Ele. Porque se Ele não vai, você não vai conseguir nada. Você pode se esforçar, pode se empenhar, pode inventar 1000 coisas. E nós vivemos num mundo onde as pessoas estão querendo sempre inventar uma coisa nova para fazer as coisas acontecerem. Não é pelo meu esforço. Eu tenho que fazer o meu melhor. E eu creio que eu tenho que dar o meu melhor, mas se o Senhor não fizer,
nada vai acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, nós temos que orar. Orar e fazer. Fazer orando. Fazendo consciente de que não é pelo meu esforço. Eu tenho que ir, tenho que falar, e devo ir e devo falar. Mas quem faz o trabalho todo é Deus. E se Ele não fizer, eu não poderei fazê-lo. Isso deve, no mínimo, nos fazer conscientes da nossa incapacidade, mas deve nos fazer conscientes de que Deus pode todas as coisas. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Jesus falou sobre o rico entrar no reino dos céus, e aí os discípulos falaram, então é impossível que alguém seja salvo. Jesus disse, olha, para o homem é impossível, mas não para Deus. Então, o que a gente conclui? Aquilo que Jesus ensinou. Eu sou a videira, vocês são os ramos. A necessidade de estarmos nele, de vivermos nele, de andarmos nele, ligados a ele. Ele diz, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Conclusão, nós temos muitas lições aqui que podemos aprender nestes versos. Jesus priorizou a oração em sua vida e ministério. E se Ele priorizou, e eu e você? Ele priorizou o tempo gasto em oração, a importância de estar a sós com o Pai, a importância da oração e a sua prioridade. Também vimos que há certas situações que vivenciamos sem entender, e o porquê. Mas elas são totalmente necessárias na minha vida, na sua vida. E elas são experiências que marcam a nossa vida e nos ajudam a conhecer o Senhor. Quem Ele é e o que Ele faz. Creio que essa experiência que os discípulos viveram com Jesus jamais saiu da mente deles enquanto eles viveram. E vieram a ser registrados nas Escrituras. As circunstâncias em que elas ocorreram tornaram-nas inesquecíveis. Por isso Jesus chegou na hora certa, agiu na hora certa, do jeito certo. Não como talvez eu e você pensássemos que Ele deveria ter feito. Eu e você vivenciamos situações de perplexidade, de pânico, de medo, de insegurança, quando vêm as tempestades. Mas com Jesus tudo serena, tudo chega no seu devido lugar e nós aprendemos, né?